eu sou dessa área da museologia, posso dizer que funciona muito bem aquele espaço, mas não é só o pessoal da museologia que está sentindo uma afronta nesse processo. Ontem teve uma audiência na Câmara de Vereadores e toda a classe artística, o pessoal ligado às artes, estavam lá justamente para protestar contra o que nós estamos chamando de terceirização da Pinacoteca e também terceirização do Ateliê Livre, que é um outro espaço, né, que também está nesse projeto. O Ateliê Livre, para quem não conhece, também é um espaço que fica no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo 307, que oferece gratuitamente ou por taxas muito módicas cursos de artes para pessoas que também não teriam acesso, né, de outro modo. E a Cinemateca falando um pouco da Cinemateca, a Cinemateca, além daquele acervo arquitetônico que é importantíssimo, tá, Beatriz, e que, cumpre dizer, foi restaurado pelo Poder Público Municipal. Esse processo eu posso falar porque eu era coordenadora da Memória Cultural na Prefeitura, na Secretaria de Cultura, naquela época. Tá? Então, eu posso falar com toda tranquilidade. Havia uma parceria com o SESC, e o SESC desistiu dessa parceria. O SESC deveria ter restaurado aquele edifício e ter utilizado para atividades, né, da sua entidade. E o SESC desistiu, né? E a prefeitura teve que assumir, então, né, o ônus de restaurar aquela edificação, ou seja, fez um projeto de restauro, restaurou, claro que com captação de recursos, porque nada se faz, né, nesse país sem captar recursos através da Lei Rouanet. Então, muito recurso da Petrobras, nós temos ali na Cinemateca, ou seja, recursos públicos, e o prédio foi entregue como uma cinemateca. Então, hoje, Porto Alegre é uma das raras cidades do Brasil, né, capitais do Brasil, que tem ainda um cinema de rua, que é justamente a Cinemateca Capitólio, que tem uma programação de altíssima qualidade, a preços módicos. O ingresso lá fica entre R$10, R$16. Às vezes as sessões são gratuitas, né? Vai num shopping, não tem ingresso por menos de R$30, né, Beatriz? Não tem. O combo é horrível. E lá nós temos uma programação de altíssima qualidade, por preço realmente muito razoável. E além da programação que nós tememos por essa programação, de como é que ela vai ser continuada, né? O acervo também sobre a história do cinema, o acervo audiovisual, a documentação sobre o cinema também nos preocupa, porque como é que isso vai ser gerido? Eu acho que uma coisa é uma programação cultural, evento, que tu até poderia passar para um terceiro, né? Mas a gestão dos acervos, ela é muito problemática, porque isso não interessa para a iniciativa privada. A iniciativa privada ela não está interessada em, por exemplo, preservar bem um acervo X, Y ou Z. Quem tem que se preocupar somos nós. Ou seja, quando eu digo nós, eu estou falando do Poder Público Municipal, porque ele está lá eleito, as pessoas estão lá eleitas para representar a cidade. Não interessa se eu não votei no camarada que está lá, mas esse camarada está lá para administrar a minha cidade. Então, ele tem que preservar, ele tem que cuidar do acervo dessa cidade. Então, nesse sentido, eu tenho o direito, sim, como cidadã, nós temos o direito de saber o que está acontecendo. E o primeiro problema desse projeto, Beatriz, é justamente a falta de transparência, né? É a falta de transparência. Por que o Poder Público Municipal, por que os gestores não sentam com os artistas, não sentam com os agentes culturais que lidam com essa área, o pessoal do cinema, o pessoal das artes, o pessoal da museologia, enfim, todo esse povo que está interessado nessa discussão, por que não sentam para conversar sobre isso? Então, a primeira coisa é a falta de transparência nesse processo. Além disso, Beatriz, não há justificativa plausível para essa contratualização, que é um eufemismo, né? Porque esse é o termo que está na lei, mas é um eufemismo. Na verdade, a gente quer dizer, sim, que está havendo uma terceirização, tá? Porque são espaços que funcionam muito bem.
Eu acho, como eu já fui gestora, né, nessa área há muitos anos na prefeitura, e eu não sou ingênua, eu acho que o poder público ele não tem condições de arcar com tudo, e eu acho que a iniciativa privada ela é muito bem-vinda para gerir a cultura, e ela tem gerido muito bem determinados espaços. Nós temos exemplos aqui em Porto Alegre, né, como a Fundação Iberê Camargo, é o nosso grande exemplo, que também passou por uma crise muito grande, mas é exemplo de um espaço que é muito bem gerido. A Santa Casa de Misericórdia tem um espaço também que é muito bem gerido. Nós temos o Museu do Inter, nós temos o Museu do Grêmio. Então, a iniciativa privada, ela, quando ela quer, ela sabe gerir muito bem. Acontece que o que não tem muito sentido é o poder público entrar com recursos, né, como foi o caso da Cinemateca, entrou com recursos, o espaço funciona muito bem, como é exemplo, esses 3 espaços funcionam muito bem, e aí se entrega, entende, esse filé mignon, que eu chamo de filé mignon, para a iniciativa privada. Eu acho, assim, por quê? Sabe? Por quê? Qual é a justificativa? O Executivo ainda não apresentou uma justificativa. Porque não tem. Para dizer, olha... Hã? Porque não tem, né? Porque não tem. É. A verdade é isso, né, Beatriz? Não tem justificativa. Porque são espaços que funcionam muito bem, com pouco recurso, tá? Com pouquíssimo recurso. Eu digo isso com muita tranquilidade, tá? Com pouquíssimo recurso. No caso da Cinemateca, eles têm parcerias com por exemplo, com o apoio da Petrobras, que os próprios servidores conseguiram essas parcerias, então é o que mantém a Cinemateca. A bem da verdade, então, nós já temos esse aporte, vamos dizer assim, de fora, né, que faz a gerência da Cinemateca, ou seja, não se justifica entregar a administração para uma outra instituição e o poder público ficar completamente de fora, só fiscalizando. Qual é a justificativa? Não tem justificativa. Não há justificativa plausível, né? Sim. Além disso, o que também acho que é complicado do ponto de vista político, e eu acho que a população tem que ficar ligada, antenada nisso, né? É que é o último ano, né, dessa gestão. E essas contratualizações, elas comprometem os próximos 5 anos. Então, além de estar, digamos assim, interferindo na gestão da próxima administração, também está interferindo no próprio orçamento. Porque e essa é uma outra questão. Esses órgãos, eles funcionam com quase 0 de orçamento do poder público municipal. Tá? E, de repente, surgem aí alguns milhões, né, Beatriz? Uhum. Para essas instituições, essas OS, né, OSC, como eles chamam, fazerem a gerência. Então, a gente fica pensando, hello, né, como se diz, por que o orçamento não é dado para o setor público hoje fazer uma administração muito melhor do que ela poderia ser? Por quê? Por exemplo, a Cinemateca, a Pinacoteca não abre de final de semana. Por que hoje o poder público não toma providências para que possa ser aberto, como, por exemplo, tendo mais funcionários? E, de repente, agora, então, se acha que vai ser melhor com a privatização. Por quê? Porque vai ter mais recursos. Essa é a jogada. Sim, na verdade, o que a gente vê é um projeto exatamente no caminho oposto ao que nós estamos falando. Ou seja, nós, nesse momento, nós temos uma sociedade, e eu estou falando da sociedade do povo, né? Praticamente ele fica de costas para essas... porque muita gente diz assim, o que eu vou fazer em Porto Alegre? Não tem nada para fazer em Porto Alegre. O que eu vou fazer? É a fala que todo mundo faz. Eu só posso ir para shopping. A única coisa que tem para fazer em Porto Alegre é ir para shopping. Porque não há interesse, né, em demonstrar que Porto Alegre tem uma vida muito, muito assim, orgânica, né, culturalmente falando, e que tem assim, espaços os mais variados para as pessoas poderem curtir, trazer, receber amigos e tal. Só que fica como se fosse assim atrás de um biombo, né? E deixa as pessoas afastadas disso. É uma coisa que parece que é só para intelectualidade. Isso. Eu acho assim, não há um grande projeto no âmbito da cultura, no sentido da democratização da cultura. Isso. Né?
que nós tínhamos, que era inclusive chamado de descentralização da cultura, mas eu acho que democratização da cultura é um termo muito melhor, né, do que descentralizar. Quer dizer, descentralizar é interessante também, porque sai da área central, onde já estão os espaços culturais, e vai também para a periferia. Mas também nós pensar que na área central tem muita coisa que as periferias podem aproveitar, né? Eu trabalho muito nesse sentido, porque nós temos o centro histórico maravilhoso e que muitas vezes as pessoas que moram na Restinga, moram na Lomba do Pinheiro, moram num bairro um pouco mais afastado, elas não conhecem ou elas não vêm para passear. Eu estou querendo dizer assim, ó, vamos passear na cidade, né? Sim. Vamos passear. A cidade tem lugares maravilhosos para nós passearmos e não apenas passarmos correndo, né? Voando para pegar o ônibus ou para pegar o trem. Como é que está a situação da Pinacoteca nesse momento? No sentido já... A Pinacoteca ela tem um edital, né? O edital já foi lançado. Embora a classe artística, o pessoal da área da cultura, enfim, todo mundo pediu, né, que houvesse uma discussão mais transparente. Eles não conversaram, não houve uma conversa. Com a Cinemateca até que houve, mas com a Pinacoteca não. E esse edital está aberto, né? Já está rodando aí, já está rolando. Tem um prazo, inclusive, que eu não vou saber te dizer agora qual é, mas já deve estar terminando. Mas que, enfim, nós estamos... o movimento de resistência, né, Beatriz, está fazendo de tudo para que isso não se efetive. Sim. Nesse momento, então, que está uma espécie de impasse, assim, e a Câmara? A Câmara, na verdade, assim, ó, as contratualizações, agora, elas estão na alçada uma lei federal, né? Uhum. Então, ela está na alçada do Executivo. Então, o Executivo, o que fez? Lançou esse edital, tá? Então, nós não sabemos se vai haver realmente instituições interessadas. A gente sabe, claro, que o Poder Público já fez todos esses movimentos no sentido de atrair, né, determinadas instituições, associações, enfim, não chega a ser empresas, né, não pode ser empresas, mas associações, organizações, né, sociais, que é como é o termo. Então, nós, enfim, está sendo aguardado, né, o que vai acontecer, se vai haver interessados ou não, mas claro que nós estamos tomando medidas aí para evitar que isso aconteça. Então. Porque nós não ficamos de braços né, cruzados, né? Nós temos possibilidades aí jurídicas e etc, né, que nós podemos utilizar, e é aí que nós entramos, porque nós temos, né, o direito à memória e o direito à cultura, ele é um direito. Então, nós temos condições aí, nós devemos, né, porque esse direito ele não é dado, né, ele foi conquistado, né, foi conquistado com a nossa Constituição de 88, e tudo que nós temos na cidade, em termos de cultura, de memória, de patrimônio, foi uma conquista da população brasileira. Nada foi dado de graça, sempre foi uma conquista e embates muito fortes, como hoje ainda acontece. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos, né, sobre essa novela, porque não vamos terminar por aqui, não. Não, e as pessoas têm que se aproximar para poder se apropriar daquilo que é seu, né? Que a maioria de Porto Alegre de repente nem sabe que a gente está falando de uma coisa que pertence à cidade, portanto pertence a cada cidadão de Porto Alegre. Né? Aí, por exemplo, não, mas antes de tudo finalizar, é que eu abri aqui no Google a programação do Cinemateca Capitólio, né? E eu tenho a impressão que é bem antigo isso aqui, eu acho que é do ano passado, que está assim, né? Então, dá um endereço, Demétrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico, né? E próximos espaços, aqui diz alguma coisa que vai acontecer. E fala aqui que tem um café sensacional no andar de cima. Mas eu acho que esse café, agora eu vou ficar te devendo, porque a última vez que eu fui lá, eu não subi. Então, eu não sei se esse café está aberto ou está fechado, vou ficar te devendo. Pois é, tá? Não, porque eu justamente, foi uma amiga ouvinte aqui que me mandou, disse, Bia, abre no Google, porque
nem no Google as notícias estão assim atualizadas, né? E era bom. Sabe como é que a Cinemateca costuma se comunicar, que eu acho que é uma maneira interessante